Estou dando continuidade ao meu testemunho. Nessa parte, eu irei revelar o que acontece no mundo espiritual, quando uma igreja intercede por uma alma perdida. Falarei sobre revelação, o segredo da oração, livramentos, possessões, manifestações demoníacas, libertação, autoridade e discernimento espiritual. Na década de 80, as orações das igrejas tinham tanto poder. Me lembro de quando era uma bruxa vidente, e conseguia ver o que se passava no mundo espiritual. Uma igreja estava orando por pessoas que os demônios estavam armando ciladas de mortes para levá-los, e esses demônios cavaram buracos espirituais por todos os caminhos que essas pessoas andavam, e os anjos fechavam essas covas da morte por causa da oração da igreja pelas vidas dessas pessoas. Eu vi muitos casos de pessoas que sofreram acidentes de carros, motos e ataques cardíacos, sofreram derrame e sobreviveram, pessoas que caíram de lugares altos e não morreram, algumas foram atropeladas, e outros levaram tiros e escaparam da morte, e os demônios me diziam que eram as orações das igrejas que livraram essas pessoas da morte, e Deus tinha dado uma chance para cada uma de se arrepender e aumentou os seus dias de vida na terra. Igreja, nada é sorte por escapar da morte e nem por acaso, isso é o amor de Deus por essas vidas, e o amor dos que intercedem por elas. Deus usa os seus servos para falarem com essas almas, alertando-os sobre os seus caminhos da perdição. Quando uma alma vai para o inferno, não foi por falta de aviso e nem por falta de oportunidade. Deus até tem acrescentado os dias de vidas dessas pessoas, para dar tempo de eles entregarem as suas vidas. Livramento de morte essas pessoas tiveram, ganhando mais uma chance de analisarem as suas vidas e se converterem, e desperdiçam essa oportunidade, e quando morrem vão para o inferno, e se lamentam da chance perdida. Dentro do mundo do ocultismo, irei revelar o que acontece quando um demônio entra em uma dessas igrejas intercessoras. Os demônios não gostam de se manifestarem em crentes, para conservarem a falsa aparência cristã. É nesse momento que o pastor tem que ter o discernimento de espírito. Nem sempre o silêncio de uma pessoa na hora da oração significa que está tudo bem. O silêncio não significa que o demônio foi embora. Ele se oculta e tem que ser expelido da pessoa possuída. É preciso saber identificar esses demônios silenciosos para que a pessoa não volte oprimida para o seu lar. Não estou dizendo que a oração não tem efeito, mas existem níveis de orações mais fortes do que a outra. Depende de quem está orando, e da vida santificada que ele leva. A obediência faz a oração ser eficaz. O crente que tem intimidade com Deus sempre vai ter uma oração mais forte do que aqueles que têm pouca intimidade. Alguns demônios, ao sentirem a presença de Deus, se agitam e querem reagir atacando. Eles tentam agredir as pessoas e quem está orando, e podem quebrar as cadeiras e os aparelhos da igreja, e tem que ter autoridade para neutralizá-los, e assim evitar que esses demônios causem prejuízos. Outros demônios são mais espertos, e ficam em silêncio dentro das igrejas, passando uma imagem de que tudo está normal. E quando tem um homem de muita autoridade espiritual, eles não podem resistir. As suas resistências duram pouco tempo, e são obrigados a se manifestarem. Mateus 5 versículo 6. O homem gadareno, ao chegar perto de Jesus, não resistiu e caiu de joelhos. Jesus não os invocou e não os chamou. A legião reconheceu a sua autoridade e não se escondeu, pedindo para não mandar eles para outro lugar. A palavra de quem é ungido pode expulsar, e até mandar os demônios para qualquer lugar. Os demônios não têm força contra um homem ungido pelo próprio Deus, e são subjugados pelos homens de Deus. O nível de uma manifestação demoníaca pode indicar que a pessoa pode estar em perigo, ou que tudo está sob o controle. Tem demônio que a sua manifestação é tão forte que não mata, e tem aqueles que matam a pessoa possuída fazendo o coração parar, ou sufocam os pulmões. Se não tiver um homem ungido para expulsar um demônio violento ou uma legião terrível, a pessoa morre. Demônios violentos não são aqueles que se manifestam e agridem pessoas e quebram todas as coisas que estão em suas frentes. Pelo contrário, tem pessoas que vivem anos com esses demônios hospedados em seus corpos. Demônios violentos são aqueles que, quando se manifestam em corpos,
causam dores internas nos órgãos e apertam até dar hemorragias ou fazem a pessoa se mutilar, cortar os pulsos ou cortar o seu corpo todo, e até levar ao suicídio. Quando esses demônios vêm para se manifestarem, já é para causarem o mal, como matar a pessoa sufocando-a até a morte, ou deixar uma enfermidade terrível ao entrar em um corpo. Eu afirmo que não é a especialidade desses demônios morar em corpos. Por causa do seu grau de crueldade de manifestação, eles têm nojo de entrarem em corpos humanos por serem feitos de barro. Eles se sentem tão superiores, e não gostam de passarem por essa humilhação. Essa é a razão deles entrarem em corpos só para matarem, e odeiam o rosto das pessoas por lembrarem de Deus. Eles deixam o trabalho de entrarem nos corpos para os demônios inferiores. Esses demônios não são de morar em corpos. Eles trabalham fora dos corpos juntos com os demônios hospedeiros, que são mais fracos. Esses sim, podem ficar nos corpos. Esses demônios hospedeiros só conseguem fazer alguma coisa na pessoa estando nelas para poderem controlar. Eles não têm a mesma inteligência dos outros em agir fora dos corpos. Por isso eu digo que existem graus de hierarquia, em que cada um faz o seu papel no mundo espiritual. Os demônios hospedeiros são iguais a um dono de um cachorro, que ao colocar em uma coleira conseguem dominar. Sem ela o cachorro fica livre. Eles só conseguem fazer alguma coisa dentro dos corpos das pessoas porque ali conseguem controlar. Já outros demônios têm a especialidade em agirem fora do corpo, armando ciladas no caminho, e criando coisas que fazem as pessoas pecarem. Esses são os mais terríveis. Os demônios agressores podem possuir uma pessoa, e fazê-la agredir outra pessoa, ou até mesmo matar. A pessoa fica agressiva e com instinto de fera. Esses tipos de demônios são neutralizados por um nome-chave. Esse nome é Jesus, que só tem poder na boca de um santo. Tem muitos demônios da enfermidade do corpo. Quando eu trabalhava na bruxaria, eu convivi com esses demônios. Eu trabalhei com demônios que não tinham olhos, parecendo cobra cega. Eles caminhavam e agiam através dos seus sentidos sobrenaturais. Eles não enxergam por não terem olhos, e quando possuem uma pessoa, causam cegueiras físicas dos seus olhos, e a pessoa passa a andar com uma muleta. E quando um ungido expulsa esse demônio, a pessoa passa a enxergar. Eu convivi com demônios que não tinham bocas, e quando possuíam uma pessoa, ela perdia a voz e não conseguia mais falar, ficando muda. Esses demônios parecem aqueles espantalhos que não têm boca, e quando o ungido expulsa eles, a pessoa volta a falar. Lucas 11, versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mateus 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoninhado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Nem sempre são doenças naturais. Os demônios que possuem as pessoas causam isso, e se for algum demônio que tem alguma deficiência em seu corpo, ao possuir uma pessoa, passará as suas características para ela, deixando-a deficiente também. No mundo espiritual, quando dois corpos se unem e se tornam um só, isso funciona no casamento do homem com uma mulher, do cristão com Jesus, ao obedecer a palavra e viver em santidade. A presença do Espírito Santo na vida de um cristão é a prova dessa união. Isso vale quando um demônio entra no corpo através do pecado. O possuído e o possuidor passam a ser um corpo só, como um casamento, e toda a natureza demoníaca é passada para a pessoa. Toda a personalidade a pessoa herda, e se o demônio for paralítico, a pessoa possuída passa a ser por se tornar o mesmo corpo carnal. Eu já vi demônios que se arrastavam pelo chão igual a lesmas por não terem pernas, e conheci os demônios surdos que não têm ouvidos. Eles, quando possuem, deixam as pessoas surdas. Tem pastores que oram por todas as pessoas impondo as mãos, querendo que algum espírito se manifeste, e às vezes ficam procurando demônios em pessoas que não têm discernimento nenhum em saber quais são as pessoas que têm demônios, e ficam procurando em todos da igreja impondo as mãos nas cabeças. Pastores que não conseguem discernir uma pessoa que tem demônio de uma que não tem, através das presenças malignas.
e o Espírito Santo não revela para ele as pessoas que têm demônio. Esses são alguns pastores que não conhecem nada de possessão. Eles forçam as manifestações e chamam os demônios invocando esses espíritos para se manifestarem. E se aquela pessoa não tem demônio, e se tiver alguma legalidade em sua vida, os demônios que são invocados através do pastor entram. O espírito maligno pode estar em outro lugar bem distante, e quando ouve alguém o invocar, ele vai ouvir e vai vir. Chamar espíritos malignos em uma igreja não é autoridade, mas invocação. Na feitiçaria as bruxas invocavam, e os espíritos malignos vinham. No espiritismo do candomblé, eles chamam e mandam embora. Isso não é autoridade. Na linha kardecista, eles invocam esses espíritos malignos e eles vêm de várias formas. No candomblé, eles se apresentam na forma de guias, e no kardecismo, eles se apresentam na forma de pessoas que já morreram. Invocar eles não é o problema, eles vêm mesmo. Até uma criança se chamar eles vêm. Olha a brincadeira que surgiu nos Estados Unidos, onde as crianças chamavam o espírito de Charlie para mover o lápis e acontecia. Invocar demônios na igreja para entrar no corpo da pessoa e se manifestar não é o problema. Eu quero ver ter autoridade para o tirar depois e não deixar ele o enganar, porque esses espíritos ficam em silêncio dentro da pessoa passando a impressão de que foram embora. Nesses lugares de espiritismo ou em algumas igrejas, eles invocam mas não expulsam, e nas igrejas tem que expulsar igual Jesus fez, e não invocar igual essas casas de magias. Pastores oram por pessoas que não têm demônios, e invocam esses espíritos malignos para se manifestarem, e eles não irão querer sair. E se essa pessoa tiver em pecado, o espírito maligno irá possuir através da legalidade do pecado. Qual é o problema dessas invocações de chamarem os demônios para possuírem uma pessoa? Os pastores que invocam não têm autoridade para expulsar o silêncio do demônio, ou se a pessoa voltar à normalidade, significa que ele saiu e deixou o corpo livre. Isso é uma forma de enganar o pastor, e ele pensa que está abalando e continua com essas práticas de invocação, e o demônio ao ocupar aquele corpo vai querer morar, e só vai sair na autoridade espiritual de um homem de Deus, porque quando eles entram no corpo, gostam de assumir o controle da vida das pessoas. Invocar é fácil, expulsar é para quem tem autoridade. Chamar demônios para possuir uma pessoa na igreja, qualquer bruxa ou feiticeiro faz, mas eles não podem expulsar, e fazem um acordo para os espíritos enganadores se retirarem por um momento das pessoas, mas o domínio da vida delas está sobre as suas mãos, porque as bruxas e os bruxos não podem expulsar demônios, porque Satanás não tem o seu reino dividido, eles não podem lutar contra eles mesmos. Esse negócio de que Pai de Santo liberta as pessoas possuídas é um engano. Feiticeiros que expulsam os demônios de um corpo não existem. Quando era uma bruxa eu tirava espíritos malignos do corpo de uma pessoa, e ela ficava normal. A manifestação demoníaca deixava de acontecer, e a pessoa voltava à consciência parecendo ter ficado livre. E quando isso acontecia, a gente pensava que a nossa religião era verdadeira por causa de uma falsa autoridade. E todas as religiões do ocultismo os demônios fazem pensar que os praticantes têm essas autoridades. Os demônios até dão força no campo da magia que é para a bruxa ter poder. Para a maçonaria, os demônios dão poder financeiro. E em cada religião tem os seus adeptos que pensam que é o caminho a ser seguido. As religiões do ocultismo oferecem muitas vantagens no mundo espiritual, e por causa disso ninguém quer deixar essas práticas. Elas morrem acreditando nesse caminho, e vão todos para o inferno. O mesmo engano que os feiticeiros passam, iludidos com essas falsas autoridades e poderes. Muitos cristãos que não são ungidos por Deus e não foram levantados por Ele são enganados da mesma forma. Eles vivem uma vida de qualquer jeito desagradando a Deus, e ficam invocando demônios para possuírem as pessoas que pensam que têm autoridade, e na hora de expulsar, os demônios param as manifestações e não saem, deixando a pessoa voltar ao seu estado normal, e a pessoa que não tinha demônio, ao pisar os seus pés nessas igrejas irão sair carregadas para o seu lar, e a sua vida vai piorar a partir daquele dia.
por irem buscar demônios em suas vidas nos lugares errados. A culpa é das pessoas que gostam de fazer filas para pedirem orações a quem não conhecem. Cuidado com essas igrejas neopentecostais que mexem com prosperidade, quebra das maldições e sexta-feira da libertação, e das igrejas pentecostais também que mexem com libertação e o pastor não está preparado para isso, ou não foi chamado para esse trabalho. Os ungidos de Deus não ficam procurando demônios em todas as pessoas da igreja impondo as mãos. O Espírito Santo revela quais são as pessoas que estão possuídas e guiará o homem de Deus até as pessoas que precisam de oração. Os ungidos de Deus não fazem essas coisas sem direção, e não forçam manifestações. Se alguém tiver demônio, irá se manifestar através da presença de Deus, sem precisar chamar nomes de entidades invocando-os iguais aos centros espíritas. Tem igrejas que são verdadeiros centros espíritas de invocações, e outras são candomblé disfarçadas de igrejas, e tem um monte de acessórios de plásticos, pedras e ferros ungidos, rosas, arrudas e outras plantas ungidas. Quando o pastor é ungido por Deus, a manifestação acontece naturalmente sem precisar forçar, e o demônio não pode ficar enganando o pastor, o fazendo pensar que a pessoa está livre. O homem de Deus recebeu autoridade espiritual, e apenas uma palavra sua, o demônio é obrigado a obedecer e sair, porque são submissos às autoridades espirituais de Deus, tanto angelical quanto do servo fiel. Pastores que ficam procurando demônios, eu falo, não saiam impondo as mãos sobre todos, e orando pelos membros pensando que alguém irá se manifestar. Isso irá desgastar você. E tem membros em sua igreja que vive uma vida santificada, e talvez seja o Senhor que precise da oração dessas ovelhas que têm mais comunhão com Deus do que você, e estão mais revestidos. Se não tem autoridade e ainda está no processo de preparação, não entre em confrontos espirituais com os demônios. E esse negócio de desfazer as obras de feitiçaria nos montes, nas matas ou encruzilhadas fazendo orações pelas pessoas que têm os seus nomes escritos ali, eu dou um conselho para você: se não for liberto, não entre nesse campo de batalha. Os demônios que foram envolvidos nesses trabalhos podem tocar em sua vida. Eles podem tocar em sua vida material, conjugal, sentimental ou colocar uma depressão, e até enfermidades em seu corpo. Tem crentes que até faleceram, porque o espírito da morte que estava nas oferendas de magia negra se revoltou contra esses crentes que tentaram comprar a briga da pessoa, e a morte que era para a pessoa passou a ser do crente que estava despreparado e com a sua vida cheia de pecados. Pecados abrem legalidade, e os crentes que não foram levantados por Deus, ao entrarem em contato com oferendas de rituais, são até possuídos por terem as suas casas vazias e cheias de aberturas espirituais. Os crentes vazios de Deus não estão livres de isso acontecer. A santidade é importante porque fecha as legalidades de possessão demoníacas. Quando eu era bruxa, eu fui a uma igreja neopentecostal. O bispo colocou as mãos sobre a cabeça de uma mulher e expulsou os demônios, e eles saíram do corpo da mulher e entraram no dele. Primeiro ele invocou todas as legiões que estavam na família dela e em sua casa, e depois tentou expulsar. O bispo, sem experiência no mundo espiritual, aprendeu assim de forma errada, e aqueles demônios que entraram na vida daquele bispo irão manipulá-lo, enganar e ainda destruírem a sua vida e levá-lo ao inferno. No mundo espiritual somos casas espirituais, e temos que fechar as fendas das paredes, pequenos buracos de entradas que dão acessos à legalidade. Uma casa cheia de frestas, se não for fechada com concretos, insetos venenosos, ratos, cobras, escorpiões e aranhas irão entrar, e se você não reformar a sua casa, os insetos não irão deixar de entrar. Deixe a porta da sua casa aberta e durma para ver o que acontece. É claro que o ladrão irá entrar e saquear. Quem estiver preparado e entrou para o campo da libertação e não tem experiência, fica a dica: assuma o controle da situação. Quando a pessoa tem uma manifestação violenta, para que não machuque as pessoas da igreja, e também não deixe que o demônio que possuiu a pessoa venha machucar o corpo dela, e não tente segurar a pessoa possuída só com as forças dos seus braços. Segure com a ajuda dos obreiros. Uma palavra de poder pode neutralizar o demônio e prendê-lo dentro do corpo da pessoa.
e a pessoa possuída fica sem fazer nada e não poderá machucar ninguém. O homem de Deus tem que ter autoridade sobre esses espíritos malignos. Na hora da manifestação, seja uma pessoa moderada e objetiva. Não deixe a empolgação ou seu impulso emocional humilhar a pessoa possuída, vindo a machucar o corpo dela. Você não está agredindo o demônio puxando o cabelo da pessoa, apertando seu braço e deixando-a cair ao chão, batendo a sua cabeça. Existem maneiras de atacar um espírito maligno, ferindo com a autoridade das palavras da Bíblia que sai da sua boca, e com as suas mãos que saem fogo. Não demore em expulsar os demônios que estão dentro do corpo de uma pessoa que foi manifestada. A legião pode matar, e o demônio feroz que não é comum entrar na pessoa, ao se manifestar nela pode matá-la em questão de minutos. E quando os demônios são fortes em manifestações, se demorarem a expulsar, eles podem matar a pessoa fazendo seu coração parar. Teve um caso de um pastor, que demorou em expulsar o demônio e deixou a mulher agonizando no chão. O demônio sabia que o pastor tinha autoridade em expulsá-lo, e com grande ira apertou o coração da pessoa, e ela morreu de ataque cardíaco fulminante. A demora do pastor custou a vida daquela mulher que morreu jovem, e o demônio teve tempo de matar, e ainda levar a alma dela para o inferno por não se libertar dele. Existe um grupo de demônios que são tão furiosos, que quando estão sendo confrontados pelos ungidos de Deus, tentam matar a pessoa antes de serem expulsos. Esse grupo de demônios fecham as vias respiratórias ou causam infartos nas pessoas. Eles têm a intenção de matar antes de abandonarem o corpo, e são vingativos por serem desafiados e humilhados. Quem trabalha com libertação, precisa ser rápido e expulsar um demônio desse tipo, antes que eles causem danos no corpo da pessoa. Não são todos os demônios que são agressivos assim de matar a pessoa, depende do grupo que eles pertencem. A demora de expulsar, acaba oprimindo a pessoa que está caída ao chão. Eu já caí manifestada quando eu era bruxa e sei o que estou dizendo, mas quando tiravam os demônios de mim, senti um alívio, mas eles voltavam porque eu era bruxa e não queria me converter. A minha casa não podia ficar vazia, e os demônios entraram. Quando uma pessoa fica livre de um espírito maligno, ela tem chance de se encher da palavra de Deus, e atrair o Espírito Santo. Quando um pastor expulsou os demônios de mim, em 1994, quando eu me infiltrei em sua igreja, por um momento eu fiquei livre, mas quando saí de lá, voltei a praticar as obras de bruxaria e os demônios voltaram. Quando uma pessoa está possessa e o demônio se manifestar, não agrida a pessoa e não a faça de palhaça expondo a fazer um monte de coisas na igreja. Tem pastores que mandam o demônio dançar funk, fazer pose sensual e ainda deixar acusar os membros da igreja. Não precisa fazer todo esse teatro na igreja, porque o povo que é espiritual já sabe que os demônios fazem tudo isso. E quem passa por ridículo é a pessoa na frente do povo inteiro, não o demônio que a está controlando. Os demônios adoram humilhar as pessoas que eles possuem sem estar dentro da igreja. E quando os demônios estão dentro da igreja, querem se aparecer chamando atenção para si, fazendo a pessoa possuída dançar, andar de quatro patas e ficar com um comportamento estranho. Eles humilham as pessoas no meio da congregação. Tem pessoas que no outro dia acordam machucadas, porque o pastor demorou a expulsar, porque o pastor tratou a pessoa como se fosse o próprio demônio. Lembre-se de que é uma pessoa cativa que precisa ser liberta e está possuída. Não deixe o demônio ficar fazendo o que quiser com o corpo da pessoa e jogar ela no chão. Eles gostam de maltratar. No livro de Mateus 17, versículo 14 a 21, um homem se aproximou de Jesus e disse para ele ter misericórdia do seu filho por estar sofrendo muito. O demônio, quando possuiu o corpo daquele menino, jogava ele na água e no fogo. Jesus expulsou aquele demônio, e ainda disse que espíritos daquela espécie saíam com jejum e oração. E tem demônios que gostam de castigar o corpo das pessoas que são possuídas. Tem pessoas que se cortam com vidros e bebem o próprio sangue. Eles fazem as pessoas comerem animais, insetos e até carne de gente. Eles escravizam as pessoas para passarem por essas humilhações, porque odeiam a humanidade por ser a criação perfeita de Deus.
e tem pastores que apertam o corpo da pessoa possuída, fazendo a mesma coisa que os demônios fazem, que é machucar. Tudo o que você fizer com o corpo dessa pessoa, estará machucando a ela e não o demônio que a possuiu. Demônios são espíritos, e não se machucam quando o pastor fere o corpo de uma pessoa. A única coisa que fere um demônio é usar a palavra de Deus falando versículos da Bíblia. A palavra de Deus é uma espada que fere qualquer espírito maligno, e tem pastores que deixam os demônios fazerem aquele teatro com a pessoa, e ainda gravam em vídeo e colocam no YouTube, e quem vai ficar alegre é o demônio que gosta de se aparecer, e deixa o seu teatro famoso na internet. E o que a pessoa possuída irá ganhar com isso? A sua humilhação nas redes sociais. Eu não trabalho com libertação, mas conheço essa área, porque quando eu era bruxa, eu confrontei muitos pastores que trabalhavam com libertação. Eu, por conhecer o mundo espiritual, tive muito entendimento nessa área de libertação. Eu não sou dessa área, mas no começo de minha conversão, eu conheci um grupo de irmãs que trabalhavam nessa área. Essas mulheres faziam coisas que nenhum homem fazia, mulheres valentes que Deus levantou. Quando faltavam homens para a obra de Deus ou não tinha crente santificado, Deus levantou mulheres provando que não faz diferença entre o masculino e o feminino. Irei revelar sobre o ministério de profecias e revelações. Hoje, servindo a Deus, eu só falo quando Deus manda. Posso ver qualquer pessoa da minha igreja fazendo coisas erradas. Eu não fico tocando e nem dando cajadada na pessoa. Tem crentes que não vigiam, e quando vê um irmão que ainda é fraco na fé de short na rua, esse crente, quando tem uma oportunidade para louvar ou falar uma bênção na frente do púlpito, ele começa a jogar indireta sobre o short do irmão que não tem conhecimento da palavra de Deus por estar começando, e o irmão novo convertido fica triste e não volta mais para a igreja. Às vezes se desliga da igreja e deixa de ser membro. Conheci um crente que congregou com o seu vizinho que sabia de toda a sua vida. Eles eram amigos, e o vizinho ouvia muito esse crente falar da sua vida. E um dia, o vizinho foi pregar a palavra de Deus, e o vizinho começou a falar da vida do irmão que falou os seus problemas. E ele pegou a parte negativa desse irmão e usou versículos para repreendê-lo. A igreja pensou que era uma pregação normal, e o irmão que considerava sua amizade saiu muito triste da igreja ao ouvir a sua vida sendo falada no púlpito e se desviou. Esse irmão ficou 2 anos sem congregar, não pisou os pés em nenhuma igreja. Um dia, ele sentiu saudades do seu ministério e foi visitar, e no outro dia, ele estava bebendo no bar e o povo da igreja passaram às 18 horas e viram ele. O povo pensou que ele iria retornar à igreja, e quando viram no bar, a fofoca e falatórios saíram deles, e ele ouviu todos os comentários negativos ao seu respeito vindo do povo da igreja. E esse rapaz, que tinha planos de se reconciliar na outra semana e voltar a ser membro da igreja que ele saiu, esse rapaz ficou tão irado que nunca mais pisou os seus pés na igreja, e o seu desejo de se tornar um pregador desapareceu. Esse rapaz ficou tão revoltado que se afundou na bebida, e faleceu de cirrose indo para o inferno. Antes dele morrer, esse rapaz desabafou para mim, e guardava mágoas do povo da sua igreja. Ele morava em minha vila, e mesmo eu sabendo do mal que essa igreja causou entregando a alma dele a Satanás, eu recebi oportunidade para falar o meu testemunho de conversão nessa igreja que o maltratou. Eu não congrego lá, e recebi um convite e conversei com o meu pastor e fui. E mesmo sabendo da falta grave dessa igreja, eu não falei nada do erro deles. Muitos são tomados pela emoção, e deixam a ira entrar no coração e mandam o cajado. Agora, quem é guiado pelo Espírito pode ver os piores erros, e só fala quando Deus manda. Aprendi uma coisa: nem tudo o que Deus revelou significa que deve ser entregue. Teve uma revelação que Deus me deu sobre essa igreja, que compactuou com Satanás para o rapaz não voltar ao ministério e se reconciliar. A revelação foi que esse rapaz estava se afundando em areia movediça, e os crentes passavam perto dele, ignoravam os seus gritos de socorro e atiravam pedras nele, e quem tentava pegar nas mãos dele e puxá-lo daquela areia movediça, eram os ímpios que tentavam puxá-lo dali, e foram vários conselhos bons que deram. Isso foi mostrado em visão.
E quando abri a palavra, saiu na passagem do bom samaritano, que relata que ninguém da casa de Israel teve coragem de cuidar do homem ferido. Eles passavam perto do moribundo e ignoravam a sua dor. E o bom samaritano, que não conhecia as leis de Deus e não era da casa de Israel, foi o único que parou no meio do caminho e cuidou do homem ferido. Mesmo Deus me revelando, ele disse: Não é o tempo de entregar essa revelação. No tempo certo irá falar. Porque se entregar agora, eles irão pensar que está revoltada com a morte do rapaz e está irada com eles. E quando se passou 1 ano da morte do rapaz, a igreja a tinha esquecido, e Deus me mandou visitar lá, e ao receber uma oportunidade, eu passei a revelação e muitos choraram porque sabiam da gravidade que fizeram, e hoje as igrejas estão piores. O povo julga muito, e acusa os que estão fracos, mas na hora de abraçar a causa e cuidar das feridas não fazem. A estratégia de trazer para a igreja é recuperar a alma, e tem aqueles que não querem recuperar ninguém. Agora, meter a língua todos fazem, e acabam de matar espiritualmente de vez a pessoa. E se a pessoa tinha um pequeno desejo no coração de retornar à igreja, aquele desejo morre com as pedradas. Já teve revelações e profecias negativas que se eu entregasse para alguém, iria causar confusões. Deus me revelou da traição de um pastor que não era fiel à sua esposa. Se eu falasse para ele, iria tentar me matar, porque iria temer que eu destruísse o seu ministério pastoral. Se eu falasse para sua esposa, iria discutir feio com o pastor, deixando-o com ódio que acabaria matando a sua mulher. O Senhor me mostrou o resultado final desse desfecho. Eu chamei de profecia da morte. O coração do pastor era de fera, e não iria entender que Deus estava cobrando santidade na sua vida conjugal. E Deus falou assim: Guarda para você essa profecia, e somente ore pelo casal. Nem tudo é para ser entregue, e tem crentes que entregam e causam confusão, recebem a revelação, e não perguntam para Deus se podem falar ou não, e já chegam direto na pessoa e passam. Deus me proibiu de orar por um homem enfermo para ele receber a cura. Esse homem estava de cama por sofrer uma paralisia nas pernas por causa de um acidente de moto, e os familiares me chamaram para eu orar, e Deus disse: Não vá, porque não irei curá-lo. Eu perguntei ao Senhor o porquê ele não queria curar aquele homem e o levantar daquela cama, e o Senhor me disse: Eu quero curar a alma dele que é maligna. Ele não quer se converter de suas maldades e não irá me agradecer pela cura. Se ele se levantar daquela cama, irá matar um homem inocente, e a morte desse homem causará dor em sua família, e ele deixará 3 filhos ainda crianças que no futuro, com a morte do seu pai, irão crescer revoltados. Um deles irá cair no vício da bebida alcoólica, e outro irá se tornar traficante, matará pessoas e será morto por outro homem. Se eu curar esse rapaz, ele irá matar esse homem, pai dessas crianças, por causa de uma discussão fútil, e a morte desse pai causará depressão em sua esposa, e essas crianças passarão fome por depender desse pai. Dessas 3 crianças, uma delas eu tenho promessa, e quando ficar adulta, eu irei levantá-la para fazer a minha obra. Com a morte do seu pai, essa criança não terá uma estrutura familiar financeira, que no futuro pode dificultar a minha realização ministerial nessa vida. Eu não quero que ele mate esse pobre homem de coração bom, que cuida da sua família com amor. Eu não irei curar aquele rapaz, e só se levantará daquela cama para uma cadeira de rodas, e a cadeira de rodas o manterá preso para não cometer as suas maldades. A fera, para não esmagar uma ovelha, tem que mantê-la presa, porque esse é o único jeito de poupar a vida de um carneiro. Eu não quis entender o porquê Deus se negou em curar aquele rapaz. Esse foi o meu erro, porque Deus sabe o que faz, e está no controle de toda a situação. Não tente entender Deus, e não questione aquilo que Ele não quer fazer, e não duvide do seu amor quando Ele disser: Eu não vou fazer. Ele é justo no sim e no não. A cura daquele rapaz iria trazer um transtorno para uma família que causaria um ciclo de maldição. Um abismo chamaria outro. A cura do rapaz traria um mal muito grande, tipo um efeito dominó que atingiria o futuro. Irei dar o exemplo do que aconteceria. O pai das crianças seria a primeira pedra do dominó que iria cair, e depois todas as pedras iriam cair uma por uma. A morte daquele pai de família iria trazer um ciclo de vícios, mortes e maldições futuras. E Deus, com a sua forte mão, proibiu isso. Com essa revelação, eu aprendi que Deus sabe o que faz e tem o controle.
E muitas das vezes, ele se recusa a fazer algo para evitar que coisas piores aconteçam. Então não fique triste porque Deus se recusou a abrir aquela porta de emprego. Tem emprego que vai lhe tirar dos cultos à noite, e o seu tempo de orar. Tem empresa que vai lhe mandar para longe de suas famílias, e ainda irá te desviar. Tem empresas que ensinam os funcionários a mentir, e até subornar oferecendo dinheiro com grande valor, e até os patrões oferecem cargos altos com um salário alto para corromper o seu coração. Não fique triste quando Deus disser não para você. Se ele se recusa em dar aquela esposa ou esposo que tanto pediu a Deus, ele olha lá na frente e vê que o casamento vai ser uma guerra, um irá causar dor no outro, e terá sofrimento. Ele enxerga o divórcio lá na frente, traição do casal e uma família sem estrutura, e as crianças morando com a mãe, sem ter o amor do seu pai ao lado que deixou a família. Quando Deus disser que não irá te dar isso, aprenda a compreender a sua vontade, porque ele sabe o que é melhor para você. A respeito dele não ter curado o rapaz, saiba que ele tem o prazer de curar as pessoas, e deixou os dons do Espírito Santo para serem usados em benefício das pessoas. O dom da cura, ele deixou para curar os doentes. O Senhor presenteou a igreja com os seus dons, e teve algumas vezes que eu orei a Deus pedindo uma bênção, e ele disse não, e eu teimosa disse, por que Senhor? E ele não me respondeu porque ele é Senhor, e eu apenas uma serva. O servo não pode questionar a decisão do seu Senhor, mas deve obedecê-lo sem questionar, e mesmo sem entender o motivo da sua negação, e porque ele não realizou tal coisa, temos que nos lembrar de que ele é Deus e sabe o que faz. Ele sim, pode questionar as nossas decisões por sermos falhos e não sabermos a direção certa em nossas escolhas. Estarei encerrando esse vídeo, e darei continuidade em outro vídeo.